Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é meu trabalho de lógica matemática no, no contexto de aplicação. É, eu quero tratar uma abordagem mais educacional nesse meu projeto de aplicação. Então, basicamente, o nome do meu trabalho é Lógica Matemática, o ensino do pensamento lógico e a sua democratização. Então, uma breve contextualização sobre o que é o problema educacional que eu quero tratar. É o seguinte, a cadeira de lógica matemática ela é crucial para o curso de ciência da computação. Tanto é que essa cadeira, tu vai encontrar ela em outros cursos, como engenharia da computação, engenharia de software, se não me engano, também tem. Análise e desenvolvimento de sistemas, ela também tem. Então, é uma cadeira que está atrelada à computação. Então, independente de onde tu estudar e de qual curso tu for fazer, qual variação do curso tu for fazer, tu vai se deparar com lógica matemática. Às vezes tu vai te encontrar com outros nomes, né? Eu já vi em algumas grades curriculares de outros cursos, onde as pessoas se referem à lógica matemática como introdução ao pensamento matemático, ou como um pensamento matemático, e por aí vai. Mas a lógica matemática é uma matéria que está em todo o curso decente de computação. Então, aqui, por exemplo, nesse slide, a gente tem um exemplo da grade da Unicinos, que no primeiro semestre a gente vê lógica matemática, quer dizer, o pessoal da Unicinos vê lógica matemática como raciocínio lógico, sendo que é a mesma matéria, só que com nomes diferentes. O pessoal da PUC já vê lógica matemática no segundo semestre. Eles chamam de lógica para computação, mas é a mesma coisa que o que a gente está vendo aqui, só que com outro nome, né? Então, normalmente a gente aprende lógica matemática através de um curso de exatas, livros ou idiomas, mas 90% das pessoas conhecem essa matéria, se deparam ela com concursos de exatos, na faculdade mesmo. Ou às vezes a pessoa resolve prestar um concurso e acaba se deparando. Mas em geral esse é o caminho básico. Só que qual que é o problema? Às vezes a pessoa ela não tem como se deslocar até um curso de exatos, uma faculdade, ou porque o polo é muito longe, ou a pessoa não tem dinheiro para comprar um livro sobre o assunto, porque é muito caro, o livro é realmente uma coisa cara. E às vezes a pessoa encontra um material sobre o assunto de lógica matemática, mas ele está desatualizado, ou é desorganizado, ou tem uma didática ruim. Então, o intuito do projeto, logicamente, é isso: é ter um material de qualidade, mas que seja de graça e que seja de fácil acesso. E que tenha uma didática muito boa, uma didática que seja fácil da pessoa entender. Então, por exemplo, aqui tem alguns sites que falam de lógica matemática, que ensinam um pouco de lógica matemática, mas, mas não é muito raso, é muito básico. Por exemplo, esse aqui, toda a matéria. É bem simplesinho. Então, tendo em vista isso, não existe muito material de lógica na internet, mas é muito ou é desorganizado ou é incompleto, não tem uma didática boa. E isso é um problema que o projeto, logicamente, ele tenta sanar. E por que, que eu acho isso importante? Porque antes de eu começar no meu curso de ciência da computação, eu comecei a estudar por conta própria um pouquinho de lógica, e foi isso que eu senti. Eu achei muita coisa desordenada e fora do lugar. Então eu acho que esse projeto é uma coisa que eu gostaria que existisse antes de eu começar a ingressar no meu curso. É uma coisa que eu queria ter achado. Então, basicamente é isso. Então, a ideia do projeto, logicamente, é democratizar o ensino da lógica, certo? E uma curiosidade, lógica, o nome do projeto, logicamente, é uma brincadeira com a palavra lógica. Por quê? O projeto ele vai te ensinar a pensar logicamente. Ou seja, ele vai te ensinar a lógica, o pensamento lógico, a como ter uma mente lógica. Então, como a gente pode resolver esse problema? Num primeiro ato, a gente tem que criar uma plataforma que seja acessível para todo mundo e que abrigue todo o conteúdo de lógica possível. É óbvio, eu não pude me estender muito nos assuntos que estão na plataforma porque eu não tive tempo de adicionar mais. Mas no futuro, mesmo depois da entrega desse trabalho, eu pretendo adicionar mais coisas e hospedar isso num servidor decente. E depois disso, depois de ter o servidor, a plataforma e tudo mais, a plataforma ela tem que ser gratuita para qualquer pessoa acessar, e ela tem que ter textos e ilustrações que expliquem o assunto. O texto ele tem que ser leve com o mínimo de jargão possível, que é para a pessoa entender mais fácil. E aí vem o projeto, logicamente. Então aqui são algumas referências, que foi a apostila que eu venho estudando em outros projetos da faculdade para aprender a HTML, CSS e JavaScript. Aqui as notas de aula de algumas coisas que eu peguei baseado nas aulas da senhora. E agora eu vou mostrar a plataforma. Então, essa é a interface do projeto, logicamente. Uh, Aqui essa é a interface inicial, então seja bem-vindo ao projeto, logicamente. É uma boas-vindas bem, bem calorosa, digamos assim. Esse é o símbolo do projeto, é um homem pensando logicamente. Tem aqui os símbolos da lógica, tu tem os símbolos das proposições PQ, que é frequentemente usado, então é mais uma brincadeirinha. Aqui a gente pode ler um pouquinho sobre o projeto, então é basicamente toda uma contextualização sobre o projeto em si. Aqui é um botãozinho que tem pro meu Instagram, quando eu clico aqui, no meu separador. Ele abre pro meu Instagram, claro, é só uma questão de crédito mesmo, não é importante. E aqui a gente tem alguns assuntos que a pessoa pode estudar no momento que estão disponíveis. É claro que eu não pude, como eu disse antes pra senhora, eu não pude mais me aprofundar muito, porque o prazo de entrega ficou muito estourado. Mas pelo certo, a minha ideia era cobrir todo o assunto da G1 e da G2. Por enquanto eu parei em condição suficiente e necessária, mas quando esse trabalho terminar, e quando eu tiver mais tempo, eu vou adicionar mais coisas para tornar mais democrático esse ensino.
Então, antes de eu começar sobre os assuntos, eu quero mostrar pra senhora a seção de materiais extras. Aqui a gente tem algumas coisinhas que expandem os assuntos que são tratados aqui. Então, a gente tem alguns livros que tem por aí pela internet que eu já olhei, eu já ouvi pessoas falando, professores falando. Então, a pessoa pode vir aqui, claro, esses livros a pessoa pode encontrar pela internet afora. Eu só estou indexando aqui que é pra pessoa ler e depois comprar. Não tem incentivando pirataria, mas vamos supor que eu quero ler o Lógica para Computação do Flávio Soares. Então, eu clico aqui e ele vai me abrir um link espelho do Google Drive. Espera carregar. Então aqui eu posso ler o livro, ele foi tirado da internet, só estou indexando aqui pra pessoa ler, mas logicamente eu tenho que comprar, então, né? Então aqui tem o livro. E eu posso ler aqui, escolho um capítulo, me sirvo e leio. Da mesma forma que aqui a gente tem alguns itens do projeto, como o compilado de todos os resumos que eu coloquei no projeto. É claro que eu já vou entrar nessa questão de resumos, mas aqui tem os slides também da apresentação, que se alguém quiser pode baixar. E aqui é legal que são alguns canais do YouTube que eu acho interessante da pessoa olhar, porque ela pode aprender mais, pode expandir o conhecimento dela, não só a partir dessa fonte, certo? Então tá, digamos que eu queira estudar algum assunto, vamos supor que eu queira estudar sobre conjunção. Então eu clico aqui, vai me cair da página, então eu tenho algumas opções. Opção 1, eu posso ler manualmente o texto, então, conjunção é a união de duas ou mais proposições, piriri para lá, e conforme o tempo vai passando, eu vou scrollando para baixo e vou lendo aqui sobre o texto que eu escrevi, a referente à conjunção. Mas, se por um acaso eu não quero ler, ou eu tenho algum problema de visão e eu não consigo, mesmo dando zoom, eu não consigo enxergar a letra, não consigo ler, eu posso clicar aqui em ouvir texto e o site vai me citar todo o texto para mim. É claro que eu peço desculpa, mas eu não vou poder mostrar essa função para a senhora agora, sobre ouvir texto, porque o meu computador ainda não tem microfone bom. Eu vou mostrar para a senhora isso quando for gravar a versão do site para o celular, mas isso aqui é garantido que funcione. E se, por exemplo, eu já li o texto, gostei, me identifiquei, se eu quiser, eu posso imprimir esse texto. É só clicar aqui em obter texto, o sistema vai me baixar um PDF, e aqui eu vou ter todo o textinho escrito, mesma coisa do site, para mim ler, imprimir, sei lá. Se por um acaso eu sou uma pessoa surda, que eu não sei ler, eu não entendo, eu não sei ler, mas eu sei língua de sinais, né? Se eu sei Libras, eu posso clicar aqui nessa mãozinha, que é uma API do próprio governo que disponibiliza para acessibilidade. Eu quis incluir nesse projeto porque se eu quero democratizar o ensino, então tem que pensar nesse tipo de gente que pode vir a usar o sistema. Vai ter um intérprete de inteligência artificial, é óbvio que um intérprete de verdade é 100 vezes melhor, mas é um recurso interessante de se usar. Eu clico aqui em pular. Eu já sei o tutorial, então eu só estou adiantando. Eu clico aqui em qualquer texto, eu posso clicar, e o meu intérprete vai traduzir ele em Libras para mim. Um minuto que eu não vi aqui. Vai começar. Eu peço perdão que eu não vi aqui no lugar errado. Ele começou a interpretar o texto em Libras para mim. É claro que eu não entendo em Libras, e caso a senhora não entenda também, eu posso clicar aqui em legenda, e conforme o programa lê o meu texto escrito aqui, o intérprete vai traduzindo em automático. Então é um recurso legal que eu acho que faz a diferença no fim do dia. Então, resumidamente, esse é o projeto, logicamente. Depois eu não posso falar tudo sobre ele aqui, porque senão meu tempo já está estourado. Mas se a senhora quiser olhar, eu vou mandar um link para a senhora. Mas é basicamente isso. Então, como eu disse para a senhora, eu vou mostrar como funciona o projeto, logicamente, rodando num celular. Como eu disse para a senhora, o microfone do meu computador não está funcionando. Eu gravei a tela separado no computador e o áudio no telefone. Então, eu vou mostrar aqui para a senhora rodando no celular o recurso de voz, que é a mesma lógica no computador. Só que a senhora tá olhando para agora e tá nítido que essa interface tá zoada, né? Então é só clicar aqui nos 3 pontinhos, vir aqui em para computador, dar um zoom e pronto, o sistema já fica bem mais limpo, bem mais nítido de se ver. Ou se a pessoa quiser, ela só ativa a rotação de tela, e ela pode usar assim também, tem essa opção. Desde que ela ative a opção para computador, certo? Então aqui eu posso fazer as mesmas coisas que eu faria num computador. Então aqui é o projeto, eu posso clicar aqui, vai abrir no meu Instagram. Então, né? Vou deixar assim de ladinho porque eu acho mais estiloso, mas se a senhora quiser ver, ó, fica assim, ó. Ficaria assim a leitura reto. Então eu vou deixar assim por conveniência. Então digamos que eu quero estudar, mas eu só tenho meu celular. Então aqui eu vou escolher um assunto qualquer, só por conveniência, para mostrar para a senhora que o recurso de voz funciona. Então vou escolher aqui conjunção, vou clicar aqui em ouvir texto. Conjunção é a união de duas ou mais proposições. Podemos pensar na conjunção como dizer que vai fazer algo e vai fazer outra coisa. Usamos o símbolo circunflexo para representar uma conjunção. Além disso, lemos uma proposição que é uma conjunção da seguinte forma: P e Q. Usamos a palavra e para representar a conjunção. Numa conjunção, só vamos ter um valor lógico verdadeiro quando as proposições P e Q forem verdadeiras, de resto tudo é falso.